Fala Brasil, eu sou a Daís e esse é mais um Negócios de Sucesso. O nosso programa é um oferecimento de Integrity Contábil que você pode conferir pelo QR Code que está aqui na tela. Nosso convidado de hoje é organizador de grandes eventos. Sua empresa tem quase 30 anos de atuação e está situada na cidade de Santos. E ele realiza eventos marítimos e terrestres. Fernando Silva, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Daís, eu que agradeço essa oportunidade. Sempre quando eu sou convidado a falar, eu aceito porque eu gosto de falar. Que delícia, entendeu? maravilha. Então a gente trabalha numa área que exige que a gente tem que se comunicar. Sim. Entendeu? Que é uma área de eventos. Então a gente sempre gosta de poder falar um pouco do trabalho que a gente faz com carinho, né? Claro, muito bacana. E é uma área muito gostosa de se trabalhar também, eu imagino, né? Eventos, festas, viagens. Você também tem um pé muito forte no turismo. Queria que você contasse um pouco da sua história, como que começou lá atrás, como que você chegou nesse segmento. Olha, eu comecei em primeiro lugar, eu fiz faculdade de jornalismo. Nada a ver, né? É comunicação social, vamos a esse lado, né? Sim, sim. Meio que relações públicas, mas não... Muita gente acaba migrando. Isso, né? Mas eu fui para o jornalismo, devia ter ido para relações públicas. Mas eu fui descobrir depois que eu me formei. Aí logo na sequência eu fui trabalhar em turismo, numa agência de viagens. Fiquei lá durante muitos anos. Depois saí de lá, numa época eu fui fazer um intercâmbio no Japão, na cidade que é São Vicente, que é a cidade irmã de Nara, na província de Okinawa, no Japão. Eu fiquei 4 meses. E lá eu tive meu primeiro contato com o mercado de casamentos. O seu intercâmbio foi para trabalhar no setor de eventos lá? Não, era geral. Você ia conhecer toda a estrutura da prefeitura. Ah, desculpa, eu esqueci de falar. Nessa época eu era chefe do departamento de turismo da cidade. Olha só. Entendeu? E foi graças a isso que eu fui convidado a ir para Okinawa. Só que o nosso intercâmbio, você tinha uma noção de tudo. Só que nós, como bom brasileiro, você não se contenta só com o que te falam. Você começa a observar, né? Porque a gente é curioso por natureza. E o que é muito bom, né? Que a gente conhece muitas coisas por curiosidade. Sim. E aí eu comecei a conhecer o mercado de casamento no Japão, que é uma indústria extremamente rentosa. É muito rica, é diferente dos padrões que nós temos para a região das Américas e Europa, porque lá o casamento ele é assim, ou você faz um casamento, ou você não faz o casamento. Se você faz o casamento, você vai entrar na indústria do casamento. Você tem prédios, os hotéis são todos preparados para esse tipo de bodas. Você tem cerimônia oriental, cerimônia ocidental, oriental com traje típico, oriental sem traje típico, e você faz tudo isso no decorrer do dia. Ou seja, os casamentos lá são realmente eventos grandes. Eventos grandes, entendeu? Eles exigem assim que o japonês ele tem uma tradição. Normalmente ele dá dinheiro como oferta pro casamento e em várias cerimônias, né? Em falecimento. Então, ele tem os envelopes de acordo com a cor. E eles vão dando como um oferecimento para os noivos. Em contrapartida, os noivos, eles dão grandes presentes para esses convidados. E normalmente são coisas de grife. Então, nesses hotéis... Os noivos são quem dão quem dá os presentes. E aí, nesses hotéis, você tem lojas inteiras de showroom de presentes de grife. Uau. Entendeu? Então é muito legal. Em contrapartida, eu também levava grupo para Disney, coisa que eu fiz durante 25 anos. E lá também eu conheci o mercado de casamento americano, e principalmente dentro da Disney. Que é totalmente diferente do situação. Já pela cultura, Isso. Né? Aí quando eu voltei do Japão, eu não trabalhava mais em turismo, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa que eu vi nesses lugares. Aí uma amiga falou, Fernando, você tem toda essa
essa curiosidade nisso, você não quer organizar o casamento da minha irmã? Ou seja, eu comecei a fazer casamento com os dois pés. Isso Literalmente, no Brasil, nos Estados Unidos? Em Santos, ótimo. Isso foi dia 2 de setembro, há 29 anos atrás. Eu não sei, acho que foi 92, 82. Há 29 anos atrás foi em 94. Não, 90. Coisa assim, mas são no dia 2 de setembro de 22 anos atrás. Eu que eu tenho um problema com o passado, eu vivo o futuro, né? Eu também. Então eu penso assim. Não, 29 anos atrás foi em 90. Isso. Foi em 90. Então, desculpa. A falha técnica que... Então foi uma festa muito boa. Foi com buffet França. Era com orquestra. Era uma big produção que ninguém estava acostumado. E caiu na minha mão. Uau. E aquilo abriu minha cabeça e eu fui começar a trabalhar nisso. Aí abri um escritório, foram 10 anos tentando, persistindo, porque isso não existia. O mercado de casamento você tem hoje no Brasil, Sim. que é um business que não tem fim. Uhum. Mas depois começou a engatilhar, comecei a fazer um evento grande lá que a gente criou, que era um similar a uma casa cor. Isso também de foi arquitetura? De arquitetura, que chamava Casa Natal. Era uma casa decorada com um toque de Natal, e virou Casa Natal. Entendi. E depois eu fiquei durante 15 anos fazendo esse evento, depois parei. Entreguei para a entidade conseguiu dar andamento, e nisso eu me estabilizei comecei a fazer eventos corporativos, entendeu? Aí você aumenta. Hoje o meu grande forte é evento corporativo. A gente tem uma especialidade que a gente é praticamente um dos únicos no Brasil, batismo de navios. Interessante. Eu vi que você tem batismo de grandes navios, como os cruzeiros da MSC Cruzeiros. Isso. A MSC, quando ela começou a trazer navios novos para o Brasil, ela começou a fazer um batismo brasileiro com a Xuxa como madrinha. No mundo, ela usa a Sofia Loren, que é a madrinha deles, Sim. entendeu? E no Brasil era a Xuxa. Eu cheguei a fazer uns 4 batismos para eles. E como que acontece o batismo do navio? Quando o navio chega no Brasil, e acontece uma festa, o que acontece? Então, no caso dos de cruzeiro, no KDMSC, é feito um evento a bordo, chamam todos os agentes de viagem, se monta toda uma estrutura, mas com descerramento de fita, com tesoura, com todo o procedimento, entendeu? Com todo o protocolo para um batismo. E quando é da linha dos navios de cabotagem, como eu fiz da Aliança Navegação, Rapag-Lodge, Mercosul, é um outro tipo. O navio realmente ele é batizado. Vem a madrinha, a gente tem todo o sistema, tem um mecanismo que se instala no navio para você quebrar a garrafa. Porque a gente vê nos filmes, acho que a garrafa bate sozinha. Eu não consigo imaginar como que é feito. Existe toda uma estrutura que você acopla porque normalmente a garrafa, ela não bate no navio. Porque a proa, ela é inclinada. Sim. Você imagina o navio, a champanhe, a corda está aqui, para ela fazer esse movimento, a gente vai ter que voltar para a escola. Entendeu? A parte física, de movimento, tem que ter tudo isso. Então, nesses que a gente fez, a gente criou... Uma das empresas já tinha um mecanismo, depois a gente fez esse mecanismo para as outras, que você acopla, é como se fosse uma guilhotina quebrando a garrafa. Entendeu? E você tem a certeza que a garrafa vai quebrar. Porque diz que quando a garrafa não quebra... Porque já pensou se não quebra? É má sorte. Uau. Então, dessa forma, se quebra. Se quebra a garrafa. Só que tudo isso tem toda uma história que eu fui aprendendo junto a uma grande mestra da empresa que me contratou, que era uma alemã. Entendeu? A empresa que te contratou, a MSC. Meu primeiro batismo foi da Aliança Navegação. Aliança Navegação. Isso. Ótimo. E aí veio a equipe da Alemanha, que era a Eva Graumer, que era a diretora deles de comunicação mundial. E ela tinha todas umas preocupações que eu comecei a observá-la. O meu foco quando eu fazia o evento é ela. Então, entendeu? Então, aí você foi descobrindo os problemas que aconteciam. E no dia que eu fui fazer um batismo que não era deles, que eu tive que montar a estrutura, eu tive que montar a mesa do batismo. Aí você tem a corda que vai prender nessa estrutura. E você já estava completamente preparado. Preparado, mas não para ter uma estrutura própria minha. Entendeu? Aí eu fui descobrir assim, a Eva sempre ela tinha preocupação com as roldanas.
Porque eu tinha colocado uma rodana na mesa que eu montei, só que a única rodana que roda sem parar são as dos veleiros. Entendi. Que não sei se você já viu, que é aquelas cordas que corre rápido e desce. Então, essa era uma preocupação que ela tinha. Aí depois, quando me deu o problema, puxei ela, fui comprar e resolvi o problema, porque elas não falham. Sim. Entendeu? Então, assim, é um aprendizado. Você cada área que você a vai gente se espelhando entra, em quem é o bom no assunto, né? Exato. Cada área que a gente entra, né, a gente aprende cada Então, vez mais, o e que é esses bem batismos, interessante. assim, você sempre tem um evento social que precedia, que chamava as autoridades locais, no local Sim. histórico. No dia seguinte, se montava toda uma estrutura. Quando o porto tinha uma estrutura próxima, precisava. Mas quando não tinha, se montava a tenda na beirada do navio, com toda essa estrutura, a mesa para o corte. Aí eu fui me adaptando, porque no começo veio um manual de procedimento, eu já me cansei desse manual. E começamos a dar uma personalidade nova para os nossos batismos deles no Brasil. Legal. Com chuva de balão, estouro de serpentina, entendeu? É muito bacana. Muito bacana. E agora trazendo um pouco para terra firme o nosso assunto. Ou não também, né? Porque pode ser que tenha grandes eventos também marítimos. Queria saber de você que já fez grandes eventos. A gente tem fotos aí sua com personalidades famosas, né? Você já tem alguma peculiaridade, alguma curiosidade que você queira trazer para a gente sobre esses grandes eventos que você já organizou? Então, assim, é que a gente, quando você começa a trabalhar nessa área, o artista, ele se torna um trabalhador. Sim. Então, você esquece um lado meio tiete da história e tem uma tratativa com ele como um profissional. Entendeu? Claro. E muitos, assim, você só chega ele na hora do momento, porque tem a produção antes. Muitas vezes a produção é chata, mas o artista não é chato. Então você tem que... Eu falo, é o dia a dia, o ano após ano, você vai te preparando para você sair de situações, de estrelismo, entendeu? Claro. Você tem de tudo nesse meio. O meio do show business é algo que não tem fim, né? Exato. Mas é bacana. Mas é ali onde é o ganha-pão de muita gente, então a gente tem que ter o respeito pelo trabalho e manter a seriedade com o que até faz. Falar rápido, para a gente não, nosso tempo é curto, eu tive a oportunidade de preparar, em 2 ocasiões, a cabine para o Roberto Carlos, no cruzeiro dele. Inclusive a gente tem foto sua, a Ademar vai colocar pra gente, a gente tem foto sua com o rei Roberto Carlos, olha aí, ó. É isso aí. Muito É legal. muito legal. Então, assim, a área de eventos propicia isso. Porque, Você dá assim, oportunidade de você conhecer, conhece a ampliar o teu pessoa do network. outro lado da história, entendeu? Sim. Então é muito legal. E esses trabalhos diferentes que vão deixando o teu dia a dia mais gostoso. Entendeu? Porque eu odeio rotina. Eu trabalho de domingo a domingo. Eu vou todo dia pro meu escritório. Entendeu? Eu gosto do que eu faço. Eu não sei. Eu até no começo da pandemia, numa coisa que eu escrevi, eu falei, me tiraram o meu ar, que é meu trabalho. De muita gente, Entendeu? né? De todos Então nós, é praticamente. terrível isso. Sim, é terrível. Falando de pandemia, que você trouxe esse assunto, queria saber de você, que você é bem engajado nesse assunto, né? Como criar estratégias no cenário atual para esse segmento, que foi o segmento que mais sofreu, sem dúvida, foi o segmento de eventos. A turma do evento foi realmente os maiores prejudicados. Entendeu? Assim, e acoplado a gente, não é só a gente, nós temos uma cadeia muito grande junto com a gente. Eu fiz até um dia um comentário que eu ia colocar um post na internet. Colhedores de algodão são afetados pela falta de eventos. Aí me perguntaram, mas por quê? Por quê? Porque ele produz algodão, depois produz o fio, depois produz o tecido, depois produz a roupa, depois vai para o lojista e no final ele vai para a festa. Ou seja, eles também foram afetados por não ter evento. Sim. Como produtor de tomate, que serve de base para nossos alimentos e bebidas. Sim. E por aí vai. E assim, eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito prático em tudo que eu faço. Tem gente que fica dando muita regra do que tem que fazer, quando tem que fazer. O que tem que fazer é deixar a gente trabalhar. A gente está cansado já de saber quais são os protocolos, Sim. que a gente sabe que tem que fazer.
porque isso não dá para não existir mais. Vai ser uma toda, acho que a partir da acho que foi um bom ganho da pandemia. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é legal, porque eu acho que faltava. Entendeu? Mas eu acho que assim, tem que deixar a gente trabalhar. Os bons profissionais sabem o que tem que fazer e como fazer. Porque a gente quer, em primeiro lugar, proteger o nosso cliente e proteger os convidados dele. Entendeu? Nós não estamos lá para fazer outra coisa. A gente está para quê? Para proteger todo mundo. Entendi. É isso que a gente quer. E nós, profissionais de eventos, os organizadores profissionais, sabem como tem que fazer. Só precisam liberar para a gente trabalhar. Exatamente. E interessante que a Atrium, a sua empresa, ela aderiu ao protocolo de turismo responsável. Queria saber de você se isso permite a retomada de alguma das atividades também. Sim. Tá, então algumas atividades do segmento Sim. já estão acontecendo então, é aquilo de que eu forma falo. segura. Eu acho que tudo vai depender também das pessoas que vão aos eventos saber que elas têm que cumprir um protocolo. Sim. Eu acho que hoje em dia é muito simples. Você pode evitar um beijo, você evita um abraço, você evita beber no copo do outro, experimentar o copo do outro. Porque é muito comum nas festas, o pessoal experimenta o drink que é gostoso. Você quer um drink? Faz um para você. Tem suficiente na festa. Entendeu? Então acho que é isso. As pessoas têm que se policiar também. Para quê? Para nos ajudar a fazer eventos seguros e com qualidade, para que tudo volte ao antigo normal. A gente não quer o novo normal. A gente quer o antigo. Vocês querem o antigo normal. Uma das perguntas que eu tenho para te fazer é exatamente em relação a isso. Vocês acreditam no novo normal ou na retomada do antigo normal? Eu acho que vai voltar para o antigo normal com umas adaptações questões. Voltadas mais à segurança, higiene. E um pouco de distanciamento que também. eu acho que isso é saudável. Sim, saudável. Queria te perguntar agora também a respeito, né, olhando um pouco para frente novamente, a gente sabe que a gente passou por um represamento, né, muito grande das atividades de entretenimento e a gente tende a, quando volta a rotina ao normal, a gente tende a dar uma extravasada, né? Aí eu queria te perguntar se o segmento está se preparando para essa volta ao normal. Tá. Ou se... E também se vocês... Ai, desculpa. Ademar, eu queria cortar aqui, sabe por quê? Porque eu percebi que eu estava olhando para a câmera e a câmera não estava em mim. A câmera estava no total e eu fiquei olhando muito tempo para a câmera, desculpa. Sem problema. Dá só um cortezinho nisso, porque eu fiquei olhando para cá e a câmera estava na aberta. Tá, sem problema. Desculpa, Fernando. Quando quiser, tá? Tá. Fernando, eu queria também trazer agora o olhar um pouco mais para frente. A gente sofre hoje com o represamento, né, forçado das atividades de entretenimento. E a gente sabe que a gente tende a, quando tudo voltar ao normal, dar uma extravasada, né? Um exemplo disso é justamente a gripe espanhola, que quando voltaram as atividades, a gente teve o maior carnaval de todos os tempos e entrou para a história e até hoje. Queria saber de você se o segmento se prepara para a volta com essa, né, considerando essa extravasada que a gente tende a tomar, e se você também, como empresário, está se preparando para isso. Tá, é que a gente fala, nós estamos preparados. Primeiro, assim, eu acho que os protocolos vão, assim, o evento vai começar, já existia um pré-protocolo antes dessa segunda fase da pandemia, que você podia fazer os eventos com os horários determinados, com capacidade menor dos espaços. Eu acho que já isso por si só, ele já faz com que você tenha uma proteção do convidado. Tá. Entendeu? Uma mesa que você fazia com 10 convidados, você vai fazer com 6, com 8. Um salão que você teria 400 pessoas, você vai ter 150, 200. Então, você tendo um espaço físico de circulação maior, por si só provoca que você tenha uma segurança maior. Entendeu? A aglomeração excessiva, que é o grande problema da história. Que aí nos acopla, nós, organizadores de evento, com bailes que são realizados sem coordenação nenhuma e controle.
É triste, né, o cenário atual, porque é muita gente boa querendo trabalhar e muita gente também queimando o nome de todo um É isso aí. setor, fazendo bailes clandestinos, festas clandestinas, que além da irresponsabilidade com a população, é uma irresponsabilidade também com os profissionais que estão se resguardando. É realmente uma questão a se pensar. Mas eu acho assim, o importante é deixar a gente começar. Porque se você não começa, você não consegue mensurar e não consegue fazer aparas nisso. Exato. Porque a gente está projetando um cenário que muitas vezes esse cenário pode não ser o real. Entendeu? Eu acho que começando, você vai dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro e por aí vai. Exatamente. Assim que as coisas começarem a voltar, provavelmente tudo se Tem que clareia, voltar, né? né? Sim, tem que voltar, vai voltar. Opa. Agora estamos confiantes. Agora vamos trazer o nosso assunto, falar de coisas boas que você tem pra gente. Eu sei que você é um homem muito viajado. 70 e quantos países? 2. 72 países, um homem que conhece países exóticos. Então, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, faz um top 5 de países exóticos que você conheceu, que você achou mais interessante. O que eu acho assim, top 5 é o Camboja. Camboja. Muita gente fala do Camboja, Eu tive né? uma oportunidade de Camboja e Vietnã, né? Que você faz os dois. Eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro pelo Rio Mekong, um cruzeiro de rio. Então você Muito para legal. em cidades que não existe televisão, não existe nada. Você faz o passeio na cidade com carro de boi. O barco para, tem os carros de boi, você senta no carro de boi e vai passeando. É uma Você experiência, né? Tem coisa que não tem preço, entendeu? Exato. O prazer de você estar tendo a oportunidade de estar ali naquele local, ainda mais são coisas da história. O Camboja, que é a história da guerra, a invasão americana, aí você vai ver os túneis de Cochin, entendeu? É muita coisa legal. E é uma história que passou paralela à minha vida, entendeu? Aquilo estava acontecendo e nós estávamos a par de tudo aquilo. Olha só. Entendeu? Também conheci a Índia, que é um país que eu demorei para ir, mas o dia que eu fui consciente do que eu ia ver lá, fazia parte de todo um processo religioso Exato. deles. A questão da Índia que eu assim testemunho é que a pessoa tem que estar muito preparada psicologicamente, espiritualmente, para entrar no ambiente. São as mais bizarras que eu já vi na minha vida, eu vi lá. Porque realmente é algo que foge muito da nossa cultura, Sim, total. vai muito além. Então a gente tem que se preparar para ir para a Índia. E você gostou? Foi positivo o saldo? Amei e voltaria, com certeza. Foi o Interessante. Nepal, antes do terremoto, que é outro lugar que eu saí de lá fascinado. Que legal. Outro lugar que eu gostei muito foi a Tanzânia. Eu fiz Quênia e Tanzânia, a gente foi fazer uma série de safaris, que é safari que a gente chama de safari, mas a gente chama de games. Por que é game? Porque você vai para um jogo. Você pode ou não ver os bichos. Você não tem a certeza, você não vai caçar. Até porque eles estão no habitat dele, né? Isso, então assim, eu visitei aldeias dos Masai Maras, que é o povo, a tribo mais primitiva de lá. Que legal. Fui à cratera de Ngorongoro, que é uma cratera de um vulcão na Tanzânia, que é próximo de Serengeti. Você se hospeda e na cratera você tem toda uma reserva. Tem lagos com flamingos. É assim, o ano antes da pandemia começar, eu tinha ido à Zâmbia. Fiz Zâmbia e Botsuana. E assim, eu acho lugares assim que a gente não ouve falar, né? Lugares que E uma coisa que é legal, porque é uma pela gente. solução para quem quer viajar num turismo muitas vezes mais econômico. Porque você gasta menos ir para países do Oriente do que para a Europa, entendeu? Para os Estados Unidos. Você tem hoje a África do Sul, que é um lugar maravilhoso, esplendoroso, que a gente pode viajar com custo menor. Você tem a turma, quem gosta de culinária, você tem a região vinícola, você tem o safari, você pode ir a Kruger, entendeu? Legal. Você tem praias, você tem tudo. Que são países que não estão na moda, né? Países que não têm um apelo muito forte E o do mais turismo. gostoso de tudo isso é porque é a diversidade, é você ver gente diferente, Ah, isso entendeu? é o mais legal, Isso é a né? coisa mais gostosa, entendeu? De você ver gente.
Claro. Entendeu? E é aquilo que eu falo, você tem que ir, você tem que respeitá-los, porque eu acho que essa é a regra número 1 do turista, é respeitar o local, entendeu? Sim. Conhecer não exótico, mas o país da origem da sua família, que é a Rússia, A Rússia. que é um lugar que eu tinha, quando eu trabalhava em turismo, Maravilhoso eu lugar. tinha sonho de viajar a Moscou, sem guia, Sem guia? sem guia, e eu fui há 10 anos atrás. No inverno, não. Não, foi em julho, Ah, já tá quente. entendeu? Já tá Mas quente. ninguém falava inglês, foi uma experiência... Mas até hoje, na Rússia, a gente vai pra lá e a gente tem muita dificuldade, porque lá as pessoas não falam inglês. Eu não conseguia dar de metrô Até hoje. em Moscou, Pois é. que é uma E das mesmo grandes atrações. Depois que a Copa passou por lá, teve uma mudança Você tem aplicativos da gigantesca. internet de Exato. tradução, né? Mas ainda assim é um país que culturalmente as pessoas não aprendem a falar inglês, assim como o nosso Brasil. A gente Sim. não tem educação base para as pessoas falarem inglês. Então a maior dificuldade Mas é também é maravilhoso. essa. E Mas São é um país maravilhoso. Não. São Petersburgo é assim, lindíssima. você fala assim, para quem gosta de arte, eu quero conhecer um lugar O antes de Hermitage. morrer. Vai a São Petersburgo. Você Vai vai no ao Hermitage, você não precisa mais que é nada. maravilhoso, é o maior museu, né? Sim, a maior coleção museu de da obra de Europa. impressionistas, entendeu? Ele é algo É surreal. sensacional. Os palácios. A arquitetura é muito diferente, Sim. você olha, você não sabe se está na Europa, se está no Ocidente, né? Eu acho que é mais um ar europeu, tipo Praga, Budapeste. Sim. Acho que puxa bem essa linha Sim. da arquitetura. Mas Moscou é muito legal. Muito obrigada, Fernando, pela sua Eu presença. que agradeço de Foi um prazer de me tê-lo aqui. convidar, entendeu? E Foi muito bom. Foi é sempre bom poder dividir um pouco da nossa experiência com as pessoas. Porque eu acho que assim, o nosso legado tem que servir para alguma coisa. Claro, claro. Entendeu? E quando a gente pode dividir as coisas que a gente viveu ou aprendeu, eu acho que valeu a pena. Claro, e o nosso programa, o objetivo do nosso programa é exatamente isso. É levar legados, compartilhar legados para que as pessoas se inspirem, para que as pessoas se motivem e obtenham sucesso também e corram É atrás. isso aí. Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença. Esse foi mais um programa Negócios de Sucesso. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube. E eu espero por você, sexta-feira que vem, às 9 horas da noite, aqui na TV Com Brasil.